Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Roberta, muito prazer. Eu quero dividir uma reflexão com vocês. Você, por acaso, alguma vez já praticou o jejum? Eu até gostaria de ter mais frequentemente esse hábito, né? De criar uma rotina mais na minha vida e nem que seja uma vez por semana praticar o jejum espiritual, que eu digo, porque agora é muito moda, assim, né? Esse jejum intermitente que as pessoas fazem em relação à saúde ou a uma dieta, em relação ao corpo humano, né? Mas eu tô falando do jejum espiritual, isso é uma prática bíblica, uma prática espiritual também, né? E é uma coisa muito boa. E eu quero dividir com vocês uma experiência que eu tive já faz um tempo. Depois que eu saí do meu jejum, isso que eu não fiz um jejum muito longo, mas assim, aí eu fui fazer a minha refeição e aquela comida, assim, olha, eu acho que não tava tão gostosa, mas no meu paladar e nas minhas necessidades, elas estavam, assim, perfeitas, sabe? E aí eu pensei uma coisa assim, como é rica essa comparação que fala que Jesus é o pão da vida, né? O pão, o nosso alimento, é tudo o que a gente precisa. E tá em João, no capítulo 6, o versículo 35 diz assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, que comparação maravilhosa é essa comparação que Jesus fez, né? O pão, o alimento, que Jesus possa ser isso para nós, o alimento da nossa vida, o tudo, né? O que nos mantém em pé, o que nos sustenta, o que nos fortalece, o que nos traz vida. Porque o alimento é isso para nós, né? Se a gente não se alimenta, a gente morre, a gente fica desnutrido. E na nossa comunhão, na nossa vida espiritual, na nossa fé cristã, a nossa relação com Jesus e saber o que ele significa para nós, que ele é o pão da vida. Ele é aquele que sacia a nossa sede, né? Imagina a gente sem a água, né? Sem o alimento, a gente sobrevive por mais tempo. Agora, sem a água, né? Que hidrata as nossas células, que hidrata o nosso corpo. Então, que a gente possa realmente pensar o que é essa comparação que Jesus fez com o pão e com a água, né? Porque se a gente parar para pensar na nossa vida, a gente ficar sem um alimento e a gente ficar sem a água a gente nem sobrevive muito tempo, né? Agora, sem um alimento, se a gente ficar um tempo sem comer e depois que a gente vai ingerir um alimento, a gente valoriza o que é aquilo, né? A gente valoriza o que é, porque às vezes a gente fica, a gente não pratica o jejum, se a gente não está acostumado a ficar um período sem se alimentar, a gente nem valoriza o que é a refeição, né? A gente está sempre comendo, a gente não valoriza o que é ficar sem. Então, que a gente possa, porque Jesus está disponível a todos nós, né? Jesus está disponível. Talvez você me escute, você já tenha o hábito de frequentar uma igreja, e para você já é banal pensar e escutar sobre isso. Mas pense o que é viver a sua vida sem Jesus, sem o sentido da sua vida, né? Sem o que dá razão à sua existência, sem o que nutre a sua alma, né? Nutre o seu espírito, né? Aquele que é a própria vida, aquele que transforma a nossa vida e a própria vida, aquele que venceu a morte, aquele que expulsa a coisa mais temerosa na nossa vida, que é a morte, né? Tudo que a gente faz, às vezes, de se proteger, né? Medo de altura, medo de desemprego, tudo, no final das contas, é a morte que a gente teme. E Jesus venceu a morte. Então, que a gente possa se alimentar do pão da vida, se hidratar diretamente dessa fonte, dessa água da vida que é Jesus, que a gente não desperdice isso, que está em abundância ainda para nós, né? Que é a presença de Jesus, que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus sobre nós, que a gente aproveite esse tempo da graça e possa se achegar mais e mais e mais e mais diante da presença de Deus, para que a gente nutra nosso espírito com essa presença, com essa doce presença de Jesus na nossa vida. Compartilha esse conteúdo, dá o teu like, espalha essa palavra, te inscreve nesse canal. Abraço e até o próximo vídeo.